Cotagem de vistas. Essa aula, ela tem como base a norma brasileira 10.126. Essa norma, ela trata de toda padronização para o estabelecimento de cotas de objetos. Mas vamos primeiro definir o que seriam essas cotas, né? Então, quando eu vou desenhar, né, um objeto, esse desenho ele deve possuir todas as informações necessárias para a sua execução e construção. Então, eu preciso colocar informações como medidas, o tipo de material, o acabamento, tudo isso é necessário para que a pessoa que for desenvolver o produto, né, executar ou construir, ele tenha subsídios para que o objeto ele saia tal qual foi projetado. Então, as medidas, elas são dadas através da cotagem desses desenhos, que deve ser feita de forma clara e sem omissões, né? Então, nessa cotagem, nós vamos utilizar as dimensões, que sempre serão essas dimensões reais do objeto, mesmo que o objeto ele tenha sido desenhado em escala. Então, toda cotagem, ela vai seguir uma padronização que vai facilitar o seu entendimento. E essa padronização, ela foi feita exatamente por essa norma, né? Então, para se ler e interpretar a cotagem do desenho, é necessário que a gente conheça todos os elementos dessa cotagem. Então, vamos lá. Então, a norma, né, ela tem como objetivo fixar os princípios gerais de cotagem através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Então, eu vou ter aqui o meu objeto desenhado e eu vou, em torno desse objeto, eu vou ter linhas, símbolos, notas, valores numéricos que vão informar todos os detalhes com relação às dimensões desse objeto. Então, esses elementos gráficos, né, que são representados a partir das cotas, são, né, eu vou ter aqui a linha de cota. A linha de cota é uma linha estreita e contínua, traçada paralelamente às dimensões da peça. É exatamente essa linha aqui. Essa linha, ela vai estar distante da peça 10 milímetros. Mas essa distância ela pode variar de 8 a 12 milímetros, tá? Então, todas as linhas de cota, as linhas que estão mais próximas ao desenho, elas devem estar distante 10 milímetros. A linha auxiliar ou linha de extensão é uma linha estreita que ela vai servir para limitar a linha de cota. Então, eu tenho aqui, ó, a linha auxiliar ou linha de extensão, é essa linha que ela vai ser perpendicular ao objeto e ela vai servir para delimitar essa linha de cota. Eu tenho o limite da linha de cota, né? Esse limite da linha de cota, ele é representado por uma seta ou por um traço oblíquo, tá? Ela deve ser delgada, aberta ou fechada, ter um ângulo, no caso da seta, de 15 graus, e uma dimensão aproximadamente de 3 por 1 milímetro. Então, aqui eu tenho o detalhe da seta, né? Ela tem que ter, ó, esse ângulo aqui de 15 graus, e as dimensões é 3 milímetros de altura por 1 de largura. Então, o último elemento, tá, desses elementos gráficos que representam a cota é o valor numérico. O valor numérico é exatamente o que vai representar a medida da peça. Então, a distância entre duas linhas de extensão ou linha auxiliar de cota, né, eu vou ter exatamente a dimensão dessa parte do objeto. Então, quais são as recomendações para a aplicação das cotas? Então, a cotagem ela deve ser completa para descrever de forma clara e concisa o objeto. Tá? Os desenhos de detalhes, eles devem usar a mesma unidade para todas as cotas, sem o emprego do símbolo. O que é que quer dizer isso? Vamos dizer que eu esteja desenhando um objeto que está representado em metros. Então, todos os detalhes, né, todos os valores empregados, eles vão representar a mesma unidade em metros. Tá?
Nós devemos evitar o emprego duplicado de cotas, né? Vamos cotar estritamente necessário. Não há necessidade de eu estar repetindo as cotas que já foram representadas. Sempre que possível, eu tenho que evitar o cruzamento de linhas auxiliares com linhas de cota e com as linhas do desenho, tá? A cotagem ela deve ser feita na vista ou no corte, que represente mais claramente o objeto. Então, quando a gente tiver o desenho que representa esse objeto, né, de forma mais clara, a gente deve fazer essa cotagem. Então, eu tenho aqui exemplos de cotagem, né? Então, eu tenho aqui a linha de cota, eu tenho a terminação da linha de cota, nesse caso aqui, a seta. Eu vou ter a linha auxiliar de cota, que vai limitar o espaço da cota e o valor numérico. Então, aqui eu tenho várias formas de cotagem, né? Observando sempre que o valor numérico ele vai estar sempre posicionado acima da linha de cota. Esse é um dos métodos de cota. Eu preciso cotar também os ângulos, caso eles apareçam no objeto, né? E também eu tenho condições de cotar aqui objetos circulares. Então, como é que eu faço para escrever a cota, né? Como eu já falei, essa cota ela vai ser uma linha paralela ao desenho do objeto. Essa linha paralela aqui, ela vai estar a uma distância de 8 a 12 milímetros. Convencional, utiliza-se 10 milímetros. Ela vai estar, né, sendo limitada por essas linhas de extensão, tá? Essas linhas de extensão aqui, ou linhas de auxiliares, elas vão limitar o espaço entre, né, duas partes do objeto que deve ser medida, tá? Esses caracteres, né, como é o valor numérico que eu vou colocar? O caractere, ele deve ter pelo menos 2,5 milímetros, tá? Eu posso utilizar letras maiúsculas ou minúsculas. Eles devem estar inclinados 15 graus em relação à vertical para a direita e ele deve ter uma altura de 2 a 4 milímetros, tá? Se eu tiver mais de uma linha de cota paralela, a distância entre essa linha de cota, né, entre uma linha de cota e outra, deve ser a mesma distância que foi adotada do desenho para a primeira linha de cota. Então, vamos a alguns exemplos de cotagem, tá? Dependendo da necessidade, essa linha auxiliar de cota, né, que a gente está vendo aqui, ela deve ser sempre perpendicular ao objeto, mas porém, né, em alguns casos, como no caso desse objeto aqui, nós podemos desenhar ela de forma oblíqua, utilizando um ângulo de aproximadamente 60 graus, porém a gente deve manter a questão delas serem paralelas entre si. A linha de cota ela não deve ser interrompida, mesmo que o elemento seja. Vamos dizer que eu esteja cotando um elemento que ele é tem uma largura bastante grande, né? Então, não há necessidade de eu estar desenhando todo o objeto. Então, eu posso estar cotando esse objeto, mesmo aqui com essa linha de ruptura, mas eu não vou fazer a interrupção da minha cota. Então, eu falei dos limites de cota, né? E a gente tem algumas indicações desses limites na norma, tá? Esse limite de cota pode ser uma seta aberta, né? Ela pode ser uma seta fechada, lembrando que para a seta, essa abertura aqui tem um ângulo de 15 graus, tá? E o tamanho da seta aqui é 3 milímetros. E pode ser também, né, o que é até mais usual, é um traço, né, a 45 graus, encerrando esse limite de cota. Então, quando eu vou fazer a cotagem de eixos, linhas de centros, arestas e contornos de objeto, nós não vamos usar, tá, como linha de cota
Sendo que a gente vai fazer, né? Olha, eu não posso utilizar o contorno do objeto, o que marca o centro do objeto como centro, sendo a minha linha de cota. Eu vou utilizar sempre, né, um eixo diferente daquele eixo que já foi marcado para mostrar o objeto circular, tá? Da mesma forma que está sendo mostrada aqui nesta ilustração. A linha de centro e a cota de contorno, né, elas não devem ser utilizadas como linha de cota, como eu falei no slide anterior. Porém, eu posso utilizar como linha auxiliar. Nesse caso aqui, olha, a cotagem ela está fora do objeto, né? Então, eu estou utilizando essas linhas de centro como linhas auxiliares para a minha cota. Quando eu vou fazer a cotagem de cordas, arcos e ângulos, né, eu vou fazer, por exemplo, se for uma cotagem de corda, eu vou fazer a cotagem de uma extremidade a outra da corda, não levando em consideração, né, a circunferência. Se for um arco, né, olha, então eu vou estar aqui medindo de acordo, a minha cota vai estar exatamente paralela o arco que está sendo formado pelo desenho. Então, eu vou medir de um local, de uma terminação de linha de cota a outra. Já se eu for medir, for cotar, né, o ângulo, então, entre uma extremidade de cota e outra, eu coloco a abertura ou a inclinação desse ângulo. No caso, né, do objeto ele ser composto por diversos raios e esses raios serem grandes raios, onde o centro deste raio esteja fora do limite disponível para a cota, então a gente deve fazer, né, uma linha de cota quebrada, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, esse ângulo aqui, esse raio aqui que é de 120 metros, né? Então, eu vou fazer uma quebra nessa linha de cota para estar mostrando esse raio aqui, que ele está fora do limite disponível. Vamos às técnicas de cotagem, né? Então, a gente tem que indicar sempre as medidas totais de uma peça, tá? A largura, a altura, né, a profundidade ou comprimento. Então, a gente deve sempre indicar essas medidas totais. Essas medidas, elas deverão estar localizadas em duas vistas em comum, tá? Então, no caso aqui, olha, esse objeto ele está mostrando essa dimensão da peça, que vai ser exatamente essa mesma dimensão da peça, né? Elas são colocadas na vista que melhor caracteriza o detalhe a que se refere, distribuindo-as entre todas as outras vistas da peça, tá? E deve ser feito de preferência fora da vista, porém, em alguns casos, é aceitável que se coloque dentro da vista. Então, olha, observem aqui que tenho cotagens dentro das vistas e também tenho cotagem fora das vistas. Eu posso fazer uma cotagem também, né, de forma a não cotar, né, eu não posso cotar as arestas não visíveis. Caso necessário, eu vou fazer um corte desse objeto, né, e a partir daí cotar essas arestas que são visíveis apenas no corte, tá? Eu tenho que evitar que as linhas de cotagem interceptem as linhas representativas do objeto, tá? Outra coisa, quando eu estiver cotando, né, as cotagens maiores, elas são colocadas por fora das menores, né? Nesse exemplo aqui, notem que a cotagem maior está dentro e a menor está fora. Essa forma aqui não é aconselhável. É melhor que a gente coloque as cotagens menores próximo à peça e as cotagens maiores mais distante da peça. A distância, né, entre essas duas linhas de cota deve ser paralela e a mesma distância que eu utilizar da primeira linha de cota para a peça, eu vou utilizar da segunda linha de cota para a primeira linha.
Técnicas de cotagem, né? A gente continua aqui com técnicas de cotagem. Quando o espaço ele é pequeno, tá? Nós podemos representar as setas fora do prolongamento da linha de cota, né? Usualmente essas setas estão aqui dentro dessa terminação da linha de cota, mas eu posso eventualmente estar representando do lado de fora. A localização de detalhes circulares sempre vai ser feita em função do centro, tá? Essas linhas de centro, elas são e eixos de simetrias, elas devem ser usadas como linhas de extensão, né? Mas nunca como linhas de cota. Nesse caso aqui, ó, ele está representando uma linha de extensão, né? Mas a minha linha de cota, ela continua aqui, tá? Então, essas linhas de centros e eixos de simetria, elas não devem interceptar a linha de cota, tá? Eu posso apenas utilizá-las como uma extensão dessas linhas. Então, eu tenho dois métodos de cotagem, tá? No primeiro método, as cotas elas devem ser colocadas, né, localizadas acima e paralelamente às suas linhas de cota, preferivelmente no centro. Então, eu tenho aqui, ó, sempre acima da minha linha de cota, não importando qual é a posição que esta linha de cota esteja, eu vou colocar, né, esses valores numéricos que representam as distâncias centralizado e acima, tá? Eu posso também utilizar, né, dependendo da situação, eu posso utilizar a linha de cota e ao lado eu coloco, né, o valor numérico. Quando eu vou fazer a cotagem de cotas em linhas e cotas inclinadas, né, olha, a gente sempre vai observar que o valor numérico ele vai estar acima dessa linha de cota. Ó. Quando muda aqui a direção, então ela continua acima da linha de cota. Quando eu vou fazer uma cotagem de ângulo, né, os valores numéricos, eles também ficam acima da linha de cota. Notem que aqui, olha, embaixo, né, nessa parte inferior aqui desses ângulos, eu coloco ele acima da linha de cota. No método 2, tá, eu posso colocar as cotas, né, de forma interrompida e colocar a inscrição da cota no meio da linha de cota, tá? Nesse caso, né, diferente do outro, eu vou sempre seguir a direção de leitura do texto, tá? Interrompendo essa linha de cota e colocando o valor que se refere a essa distância no meio da linha de cota. Então, ó, observem aqui que na cotagem angular, o valor numérico que se refere ao ângulo, ele está exatamente no meio das linhas de cota da circunferência. E eu posso também colocar, né, as minhas cotas utilizando uma face de referência. Então, no caso, ó, a distância entre essas duas terminações da linha de cota é 123. Então, eu posso colocar, né, essa minha cota aqui intermediária, cotando apenas a metade da peça, uma vez que essa peça aqui, ó, esse lado, ele é igual a outro. Então, trata-se de uma peça simétrica, né? Então, eu não preciso fazer outra cotagem desse lado, porque eu utilizo uma face referenciando a outra. Né? Nesse objeto aqui também acontece a mesma coisa, eu posso obter os valores que não estão sendo cotados, tomando com base a diferença de entre uma face e outra. E posso também fazer a cotagem em série, tá? Aquelas duas peças fazendo a cotagem em série. De que forma? Eu coloco de um lado a cota que contém o valor total da medida do objeto, né? E abaixo eu coloco aqui em série, lado a lado, as cotas que se referem a cada uma das medidas, né? E para esse objeto também a mesma coisa.